A paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar a nossa mensagem de reflexão. Uma mensagem de Deus para o teu coração. E a nossa mensagem hoje está em Números, capítulo 26, o versículo 11, nos diz assim: Porém, os filhos de Corá não morreram. Para que nós entendamos esse versículo, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Números, capítulo 16, nós vamos ver uma história. Nós vamos ver uma rebelião em que uma pessoa se levantou questionando o sacerdócio, questionando a liderança de Moisés e Arão. E esta pessoa nada mais é que Corá. Corá, ele vem da tribo de Levi. Então, ele exercia o ofício de levita da casa do Senhor. E junto com ele não vem sozinho. Ele convence e traz junto com ele, para a cabeça dessa rebelião, Datã, Abirão e On, 3 homens, ambos da tribo de Rubens. E agora eles vêm e começam a questionar a liderança e o sacerdócio de Arão. Eles não estavam contentes aonde eles estavam e estavam questionando aonde estava Moisés e Arão. Se realmente Deus estava sobre eles, se realmente tudo o que acontecia era realmente Deus com eles. E eles começam agora então esse questionamento. E eles fazem agora uma rebelião contra Moisés e Arão. Junto com Corá e esses 3 homens, mais de 250 se levantaram junto nesse momento contra Moisés. Então Moisés agora fala, então amanhã nós vamos tirar, a prova, nós vamos ver de quem é que o Senhor chamou, de quem é que o Senhor está no controle, quem é a liderança confirmada por Deus para liderar o povo dentro desse deserto para conquistar agora a terra prometida. E então Moisés fala, amanhã vocês, 250, cada um venha com os seus incensários para dentro colocarem o fogo para nós estarmos oferecendo ao Senhor. E Moisés também fala para Arão trazer o seu incensário para colocar fogo. No outro dia chega então este encontro e agora está diante, do tabernáculo, diante do templo ali do Senhor, Corá com todos esses homens, Moisés, Arão, cada um com seus incensários, colocando agora fogo. E agora Moisés, então, ele começa a falar, e ele pede para que o povo que se afastem dessas pessoas, porque o Senhor certamente entraria com juízo sobre ali, porque o Senhor era com eles. E a palavra do Senhor nos fala em Números capítulo 16, que Corá com esses rebelados aí ficam na porta das suas tendas com as suas famílias e os demais do povo vão alguns se afastando. Mas dentro desta rebelião, dentro desta revolta, muitos outros dentro do povo começou a se rebelar contra Moisés. E agora, nesta primeira rebelião, porque em uma rebelião acontecem 2 fatos muito curiosos. O primeiro são esses 250 que estão ali agora com Corá. E aí Moisés fala então para que eles se afastem, os demais, e alguns vão se afastando. E a Bíblia nos diz que a terra se abriu e engoliu Corá, sua família, e esses 250 que tinham se levantado. E junto ali vai, Datã, Abirão, On, todos eles descem junto. Nessa primeira resposta de Deus ali para a oração, para o pedido de Moisés, confirmando então a liderança de Moisés. A terra se abriu e engoliu eles todos. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor desceu sobre o povo. A ira do Senhor desceu, porque sabemos que o povo de Israel em todo o tempo, questionava, murmurava. Então a ira do Senhor se levantou sobre o povo. E a Bíblia diz que quando o povo agora também junto ali, se rebelou contra Moisés. Moisés agora pede para que Arão vá depressa dentro do templo para que ele faça expiação pelo pecado do povo. E nesse exato momento começa uma praga sobre o povo de Israel. E agora Arão entra dentro do templo, faz expiação para o povo, pelo pecado do povo, para que o Senhor tivesse misericórdia. E a Bíblia diz que a praga cessou, mas mais de 14.700 homens foram mortos nesse segundo momento, porque se levantaram contra Moisés, contra Arão. E o que me chama a atenção é que agora no capítulo 26, no versículo 11, a Bíblia diz que os filhos de Corá não morreram. Por quê? Porque os filhos de Corá não entraram junto na rebelião. Corá convenceu outros homens de outras tribos,
né, da tribo de Rubens. Ele convenceu outras pessoas a entrar com ele dentro dessa rebelião, mas os seus filhos que estavam dentro da casa, que conviviam com ele, conheciam ele, não foram influenciados e eles não morreram porque não entraram junto nesta rebelião. Sabe o que eu quero deixar para o teu coração hoje? Seja seletivo às amizades que você tem. Cuide com quem você anda, cuide com quem você tem aproximação, cuide com quem você compartilha os teus sonhos, os teus projetos, cuide com quem você anda. Aqui nós vemos que Corá não conseguiu convencer os seus. A sua casa, os seus filhos não morreram. Por quê? Porque eles conheciam o pai que tinha. Mas ele conseguiu convencer 3 homens da tribo de Rubens. Aí é que está. Muitas vezes nós deixamos nos influenciar por pessoas e nós entramos naquela situação, entramos naquela visão sem conhecer os fatos de fato que está ao nosso redor. E eu estava meditando nesta palavra e o Senhor falava comigo, eu quero compartilhar com você isso. Seja seletivo nas tuas amizades. Cuida com quem você anda, cuida com quem você compartilha, cuida com quem você tem compartilhado a tua casa, os teus sonhos e o teu ministério. Cuida para que você não entre em uma visão, não entre em uma situação em que é uma situação de rebeldia contra o Senhor. Corá se levantou contra a liderança, se levantou contra o Senhor, questionando por que é que era Arão, por que era Moisés, por que não poderia ser uma outra pessoa, sendo que Deus falava face a face, era com Moisés e não com ele. Muitas vezes vivemos em esse tempo que pessoas têm se levantado, têm se rebelado contra lideranças, contra as pessoas que o Senhor tem levantado e colocado em determinados lugares, por não concordar com o ambiente, por não concordar talvez com a visão, tenta às vezes fazer uma rebelião e trazer pessoas junto para aquela visão dele distorcida. Cuidado com quem você tem entrado, cuidado com quem você tem compartilhado estas coisas, porque aquilo que poderia ser bênção para a tua vida pode se transformar em maldição. Por isso é necessário nós temos vigilância, por isso é necessário nós cuidarmos com quem nós andamos, é necessário nós cuidarmos com quem nós compartilhamos a nossa vida, o nosso ministério e a nossa visão, porque nem todos andarão no mesmo propósito, nem todos têm o mesmo temor ao Senhor e a liderança levantada por Deus. Cuidado com quem você tem se levantado, cuidado com quem você tem tentado se rebelar, porque diante daquele que quem é levantado por Deus não cai, ele permanece de pé. Os que se levantaram contra Moisés não ficaram nenhum. Por isso, cuide com quem você vai, de quem você vai falar. Cuide, porque às vezes pode ser um escolhido de Deus, um levantado dele, e aí pode trazer muitos problemas para você. Corá não morreu sozinho não, ele levou consigo na primeira 250 e ao término desta rebelião, mais de 14.700 homens pereceram. Por quê? Porque entraram junto na rebelião, entraram junto afrontando a Deus. Por isso precisamos ter discernimento, direção do Senhor, para não tomarmos nenhuma decisão precipitada. Precisamos ser seletivos nas nossas amizades, precisamos ser seletivos com quem nós compartilhamos os nossos sonhos e principalmente a nossa visão e o nosso ministério, para que não venhamos entrar em nenhuma situação que aquilo venha a ser desfavorável para nós e que aquilo nós venhamos afrontar ao Senhor, mas que nós possamos andar em direção à palavra do Senhor, que possamos andar em comum acordo com aquilo que a palavra nos fala, que possamos entrar na mesma visão direcionada pelo Senhor e seguirmos aquilo que o Senhor tem direcionado dentro daquela congregação, dentro daquele ministério, dentro daquela liderança. Sempre ore ao Senhor, nunca tome mais nenhuma decisão precipitada e nunca se levanta contra ninguém que Deus levantou. Porque quando nós nos levantamos contra aqueles que o Senhor tem levantado, a Bíblia é muito clara em dizer que o julgamento, o juízo vem de Deus. E aí daqueles que tentam tocar em um fio de cabelo daqueles que são servos do Senhor. Cuidado
para que não venha cair sobre você nenhum juízo, mas que venha cair sobre você a bênção do Senhor, porque você está sendo guiado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Guarde esta palavra para o teu coração. Seja seletivo nas amizades, seja seletivo com quem você compartilha os sonhos, seja seletivo com quem você compartilha o teu ministério, com quem anda com você, com quem assenta do teu lado, com quem você tem aberto a sua boca e compartilhado os teus sonhos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa.